early sunrise, the colors of the morning all inside your eyes. The world awakens in the light of the day. Olá, povo de Deus, graça e paz, amém? Que bom estarmos juntos novamente, não é? Aleluia, rever os irmãos. Hoje nós vamos meditar no livro de Juízes. Juízes, vai abrindo a sua Bíblia no capítulo 8. Juízes do capítulo 8. Essa semana, mais precisamente, hoje é domingo, sexta-feira. Sexta-feira eu fui fazer um orçamento de uma pessoa para mudança e me deparei lá com uma situação dessas que nós já estamos vivendo aí, né, há tanto tempo, dessa pandemia, e de perda e de sofrimento. Uma família bem estruturada, um casal e 3 filhos, os filhos já todos grandes, e a mãe, né, a esposa, veio a falecer, 53 anos de idade, sem nenhuma comorbidade, saúde perfeita, e acabou aí por vários fatores, sendo aí levada por essa enfermidade, a Covid-19. Mas vários erros aconteceram, até mesmo dentro do hospital, enfim, que ceifou aquela vida. Eu estava ali fazendo o orçamento e nem conhecia a família. E foi o enterro domingo, né? Então está tudo muito aflorado, tudo muito recente. E eles começaram a desabafar comigo, né? E o esposo desabafou mesmo, começou até a contar as histórias do começo de vida, falou que ele era uma pessoa completamente perdida, equivocada de princípios, e que aquela mulher foi como um anjo na vida dele. Ele falou para mim: Éder, essa mulher ela é mais do que uma esposa, ela foi um anjo e ela me trouxe para o caminho certo. Essa mulher era maravilhosa. E ele, diante desse quadro, né, ele estava completamente abatido, completamente abatido. E eu tive ali alguns momentos de poder, né, confortar o coração dele, dar uma palavra de ânimo, né, para ele. E entre as coisas que eu falei, eu disse: não sabemos se ela está vendo, né, a nossa existência agora, se quem passa para o outro lado consegue ver ou saber o que acontece aqui, mas se ela pudesse ver, ela gostaria de te ver continuando.
Eu tenho certeza, pelas características que você falou dela, uma mulher guerreira, uma mulher abençoada, ela gostaria que você continuasse a carreira, que você erguesse a sua cabeça, porque ainda há vida para ser vivida, há coisas para serem feitas, e essa foi a palavra que eu tive a oportunidade de ministrar no coração dele. E isso me trouxe para a mensagem de hoje, né? Parece que Deus vai preparando as coisas durante a semana e prepara o nosso coração para a mensagem. O tema de hoje, cansados, mas ainda perseguindo. Amém? Vocês podem repetir comigo? Cansados, mas ainda perseguindo. Aleluia. O texto diz sobre isso é Juízes 8. E o versículo é o versículo de número 4. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. Curva a sua cabeça, Pai amado, em nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor, porque Tu és soberano sobre tudo e sobre todos. Pai, eu te louvo por essa oportunidade, pela comunhão dos santos, pela Tua igreja reunida nessa casa, Pai. Peço que o Teu Espírito ministre aos nossos corações e podemos sair deste lugar, Senhor, fortalecidos, avivados, ó Deus, com uma mente correta acerca das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Pode apagar, Rogério, por favor. Eu vou passar um curto vídeo aqui que todo mundo já viu, porque imagens às vezes falam mais do que palavras. Uma cena, né, das Olimpíadas de 84, uma Suíça, que tinha um propósito de terminar a corrida, apesar do cansaço. Vocês vão ver ali, vocês vão se lembrar dessa cena. Espera aí que o... Glória a Deus. Esta é ela vencendo outras corridas, né? Terminando outras etapas, maratonista. E esta é a cena que marcou a história. Onde que nem sempre o primeiro lugar é o mais aplaudido. Todo mundo já viu, não é? Mas as imagens, elas fortalecem aquilo que a gente pretende passar. Cansados, mas ainda perseguindo. O cansaço, ele é algo que mina realmente as forças e o ânimo do ser humano, né? Uma pessoa cansada é uma pessoa que começa a desanimar-se. Uma pessoa que chega a um cansaço extremo, ela pode se tornar uma pessoa prostrada, entregue para com a vida, para com os seus projetos. E o poder de reação de uma pessoa cansada, ele é muito diminuído nesse estágio, não é? Pessoa muito cansada não consegue ter reação. E esse texto e essa mensagem, eu acho que vai vir de encontro a muita gente, porque vivemos em tempos realmente difíceis. E as pessoas estão cansadas. Cansadas de notícias de morte, cansadas de ouvir que vai fechar tudo, cansado de toda canseira que está sendo essa epidemia e esse tempo na vida de muitos. Na vida de todos, mas alguns conseguem reagir, dar a volta por cima, não é? E este é o momento, este é o ponto, não é? Se todos estamos cansados, uns mais, outros menos, como prosseguirmos? Essa é a pergunta. Como podemos, apesar do cansaço, né, continuarmos a perseguir? O que podemos fazer? Qual é essa reação? Onde está esse segredo de, apesar do cansaço, continuarmos
a perseguir os nossos objetivos, os nossos alvos e terminar a nossa missão. Esse texto que nós lemos diz respeito a Gideão. Gideão, um homem que teve um chamado de Deus em um tempo difícil, um tempo muito difícil. Não era uma pandemia, mas era um constante ataque dos inimigos que roubavam tudo o que eles possuíam. Eles plantavam, eles preparavam todas as coisas, e quando chegava a época da colheita, vinham os midianitas e roubavam tudo. Olha que tempo difícil. Já pensou, meu querido, você trabalhar meses a finco para ter, então, uma paga pelo seu trabalho, um salário, a recompensa, e quando chega esse dia, vem o cidadão e rouba tudo. Isso acontecia uma vez, duas vezes, foram várias as vezes que isso aconteceu. Ao ponto de Gideão, quando começa o seu chamado, ele está malhando o trigo no lagar. O lagar é lugar de amassar uvas. Mas ele passa a mão num pouco de alimento que ainda tinha, não podia, no nosso popular, dar bandeira, né? Estar exposto. Então ele entra num buraco que não tinha nada a ver com a questão do trigo. E ali, então, escondido, ele fala: este eu vou preparar, esse eles não vão levar. Eu tinha uma visão um pouco, não é errada, mas você pode ter várias visões acerca de situações, né? Eu olhava para Gideão e achava ele covarde, porque ele estava escondido num buraco, preparando o alimento ali, né? Salvando o alimento. Mas depois eu comecei a ter uma visão diferente de Gideão, porque Deus teve uma visão diferente de Gideão. Quando ele chega para Gideão, fala assim: varão valoroso. Olha que coisa linda. Eu acho que até Gideão espantou, disse: eu? Olhou para trás para ver se não tinha mais ninguém. Você é um varão valoroso. Porque ao invés de termos a visão de que ele era covarde, estava se escondendo da batalha, eu comecei a perceber que ele era alguém que não queria dar de mão beijada nada para o inimigo. Era alguém disposto a lutar e a manter o que tinha, mesmo se fosse em situações adversas. Era alguém que estava pronto, sim, ao contrário, pronto para a luta. E Deus viu isso em Gideão e chama este homem. E ele então se levanta, uma história bonita, todos os capítulos anteriores, aí você pode depois ler, quem ainda não conhece a história de Gideão. E é aquela história bonita em que ele chama um grande exército e Deus vai tirando, vai tirando. Os que têm medo podem ficar em casa, já ficou uma tantada. Depois levam eles lá para beber água, e tem aquela história, o que se curvava, o que pegava água e levava na boca. Na verdade, na minha cabeça, tudo isso era uma situação que Deus criou, porque Deus queria separar os 300. Né? Eu não sei, algumas pessoas fazem uma analogia em cima disso. Não, porque os que se curvaram eram pessoas que eram acostumadas a adorar ídolo. Não sei, eu não consigo ver essas coisas assim, sabe? Porque eu me curvo e não adoro ídolo, eu me curvo diante de Deus, não é verdade? Enfim, o resultado disso foi que Deus separou 300 homens. 300 homens para ir com Gideão, para vencer um exército que tinha 120 com mais 15, 135 mil soldados. 135 mil soldados. E eles vencem uma etapa dessa batalha, e quando nós lemos esse texto, ele está perseguindo, ele está em direção à conclusão da sua missão. A conclusão do propósito, da tarefa que Deus deu a ele. Amém? Estão comigo aí? Sem dormir? Glória a Deus. Primeira lição: tendo cuidado com as armadilhas do caminho. Como é que a gente pode chegar à conclusão da nossa missão, a chegarmos no final da nossa meta? Um primeiro detalhe nessa história é fundamental: estando bem atento com as armadilhas do caminho. Versículo de número 1. Deixa sua Bíblia aberta no capítulo 8, que nós vamos extrair as lições deste capítulo. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isso que nos fizeste? Que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Que coisa, né, amados?
Os efraimitas eram irmãos da tribo de Efraim, parentes distantes, próximos, mas eram família. Podemos dizer que era o povo de Deus. E este povo de Deus, em determinado período, eles se levantam em uma contenda com Gideão, ao ponto de contenderem fortemente, aquilo poderia se tornar até mesmo uma guerra entre eles. Isso poderia se tornar o fim da missão de Gideão. Isso poderia se tornar o episódio que atrapalharia todo o projeto que Deus tinha na vida de Gideão. Meus amados, preste bem atenção nisso, porque talvez esse seja o ponto mais importante e que você pode aplicar à sua vida, porque vai ter e terá esses momentos. Todos nós temos uma missão, todos nós temos um projeto, quer seja um projeto pessoal de vida, quer seja realmente um projeto divino para um lugar aonde chegarmos, para uma missão de Deus para as nossas vidas. E mais cedo ou mais tarde, você vai encontrar pessoas que vão contender contra você. Mais cedo ou mais tarde, você vai encontrar o Judas. O Judas estava lá. Porque Jesus também teve que ter este cuidado, essa sensibilidade de prestar atenção das armadilhas do caminho. Tinha um Judas com Jesus. Tinha um Demas com Paulo. E em toda a história bíblica você vai ver que sempre havia alguém, talvez próximo, talvez mais perto, talvez família, talvez igreja, que fosse uma armadilha na vida daqueles que têm um projeto. Que fosse uma pedra de tropeço na vida daqueles que têm uma missão. E como é importante estarmos atentos a essas armadilhas. Relacionamentos. Os maiores problemas dos seres humanos estão ligados a relacionamentos. Pode prestar atenção, meu querido. As pessoas nos procuram, nós ouvimos as pessoas, e a maioria é um problema no trabalho, com o quê? Com o salário, às vezes, mas a maioria das vezes com pessoas. Pessoas que trabalham junto, o patrão. Problemas familiares, sim, tem os intempéries da vida, sim, mas a maioria das vezes, pessoas. Os nossos relacionamentos poderão ser para nós uma pedra de tropeço, uma armadilha no caminho, ou nós teremos maturidade, e é isso que temos que ter, para vencê-los, e só assim poderemos cumprir a nossa missão. Só assim poderemos. Esses empecilhos, eles podem acabar com a sua missão, ou eles podem atrasar a sua missão. Eu penso naquelas armadilhas de filme, não é? Principalmente em mata, algumas para pegar animais, outras para pegar gente mesmo, né? E me veio à memória aquelas de ferro, em que elas abrem, tem uma trava, e quando alguém pisa ali, ela destrava e prende a perna da pessoa. Muitas vezes dilacera a perna da pessoa, e ela fica amarrada naquela corrente. Tem outras que a gente vê muito em filmes também, são aquelas redes escondidas no meio das folhas, e quando o animal, alguém então adentra ali, ele é puxado com uma corda naquela rede e fica pendurado numa árvore. Quem já viu dessas armadilhas? Essas armadilhas podem te machucar, pode acabar com o seu trajeto, ou pode te atrasar demais, porque até você se soltar disso, você perdeu muito tempo. E tem muita gente perdendo tempo com brigas e contendas. Em tempos como este, que deveríamos estar sensíveis à voz do Espírito, estamos entrelaçados em confusões. São as armadilhas do caminho, e você nem se apercebe. E se diz espiritual, mas na verdade está perdendo sensibilidade para ver coisas pequenas que estão amarrando as suas pernas, que estão impedindo você de completar a missão, de perseguir. Principalmente nos tempos em que vivemos no Brasil, essa
polaridade de partidos, de direita, de esquerda, está tomando uma proporção tão grande, que aqueles que são o povo de Deus, que somos nós, que deveríamos ser um testemunho vivo, não do Bolsonaro, ou do Lula, mas um testemunho vivo de Jesus Cristo Senhor. E muitas vezes estamos nos perdendo em brigas e confusões. Não estou dizendo que não podemos defender as nossas ideias, amados. Eu sou da direita, não é? E quando chegar a época da eleição, eu vou militar a favor daquilo que eu penso, e vou sim. Mas eu não posso deixar que essas ideias ou preferências possam trazer contendas e discórdias que vão amarrar a minha trajetória rumo à missão que Deus nos deu. Tem gente brigando por tudo, meu amado. Deus permite que os Judas estejam do nosso lado. Deus vai permitir, meu querido, na tua história, se você lembrar aí, familiar, profissional, vai ter gente que se levantou, vai ter gente que te caluniou, vai ter gente que te traiu. A questão é, isso vai acontecer. Não aconteceu ainda, meu querido? Então, não precisa nem de muita fé, vai acontecer. Vai acontecer. Está escrito. No mundo tereis aflições. Que tipo de aflições? Só essa de pandemia, de enfermidade? Não. Aflições nos relacionamentos são as que mais minam as pessoas. Eu prefiro ter uma luta física do que uma luta com contendas em relacionamentos. Isso acaba comigo. Eu não consigo pregar, eu não consigo estudar a Bíblia. Quando eu tenho alguma desavença com a minha esposa, nós nos arrumamos antes de virar a noite. Não é isso que ensina a palavra? Não ponha-se o sol sobre a vossa ira. Assim nós fazemos. Por quê? Porque isso me bloqueia. Isso me bloqueia. Cuidado com as armadilhas do caminho. Mas talvez eu não expliquei aqui, você não entendeu o que estava acontecendo, né? Vamos voltar para o texto. Gideão pediu ajuda para essa tribo, para vir, para descer, para guerrear com eles. E eles vieram para guerrear. E então essa reclamação foi o seguinte: por que você não nos chamou no começo da batalha? Você nos desprezou e nos chamou só no fim da batalha. Agora vamos ver como que Gideão reagiu a isso. Para você aprender, meu querido, nos seus relacionamentos, como é que você escapa dessas teias que tem amarrado a sua vida. Olha que interessante o que Gideão responde para ele, versículo 2. Ele, porém, lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são os restos das uvas de Efraim melhores do que a colheita de Abiezer? Deus vos entregou nas vossas mãos os líderes dos medianitas, Oreb e Zeebe. O que pude eu fazer em comparação ao que fizeste? Então a sua ira se abrandou para com ele quando falou essas palavras. Que coisa linda, amados, que coisa linda. Vem lá um povo, irmão, todo irado, todo bravo. Você nos deixou de fora. Gideão, meu querido, que era o homem chamado para essa batalha. Gideão poderia ter se levantado no mesmo tom e falar assim: epa, baixa a bola aí, meu querido. Deus chamou, foi eu. O anjo do Senhor esteve comigo. Ele me deu uma missão. E ele mandou eu ir com 300. Você não estava neste projeto. Foi Deus que me chamou. Essa batalha foi Ele que me deu a vitória. Mas toda vez, meu querido, que você entra numa contenda com pessoas, deixa eu te dar um grande segredo de vitória, se é que você quer vencer. Seja humilde. A humildade destrona o mal. A humildade quebra cadeias. A humildade põe fim à contenda. Gideão chegou diante dessa situação humilde, ele era o cara ali. Ele tinha todo o direito de se colocar à altura. Mas ele chega e fala assim: ô meu querido, preste atenção. Você chegou no final,
mas o seu feito foi maior do que o meu. Você fez mais do que eu e todo o meu exército. Deus te entregou 2 príncipes, você capturou os 2 príncipes medianitas. Você é o cara. E o que aconteceu diante dessa resposta? Abrandou o coração daqueles homens. Abrandou. Gideão não procurou se justificar, o que a maioria de nós fazemos. Eu me incluo nisso. Tem uma contenda, tem uma discórdia, então você já começa a preparar o seu discurso para se justificar. Para que no final dessa briga, dessa contenda, a pessoa fale assim, desculpa, você tinha razão mesmo. Estou errado. Se talvez Gideão tentasse esse caminho, não teria dado certo. Mas ele não se justifica. Segunda coisa que ele faz, engrandece o adversário. Engrandece. Você fez mais do que eu. Você fez mais do que eu. Quer ver você desarmar uma pessoa? É quando ela vem com um monte de pedra na mão contra você e você dá para ela elogio. Quem já teve situação assim? E você elogia a pessoa. Eu me lembro, olha que coisa que eu lembrei aqui agora. Quando nós começamos a 2ª região. Não, acho que não vale a pena falar isso não. Vamos pular essa história. É que teve um episódio lá, nossa, quando eu olho a história, eu falo, gente, que coisa baixa, né? Nós estávamos na casa de um irmão que solicitou a nossa presença, ligou para a igreja aqui, né, pedindo que a gente fosse até lá. E nós fomos até a casa dele, né? Acho que a Etel estava comigo nesse dia, bem, não lembro. Aí nós fomos lá visitar esse irmão e ficaram sabendo lá que nós estávamos lá. Aí a pastora, né, da suposta igreja, do suposto irmão, né, foi lá na casa. E eu estava lá sentado na sala. E essa mulher entrou com os dentes, né, rangendo. Aí ela entrou e sentou lá, então, você veio aqui na casa do meu membro, não sei o quê, e começou, né, aquela situação muito ruim. Isso tudo não tem graça nenhuma, né? Mas aí, naquele dia, Deus me deu sabedoria. Eu comecei a elogiar ela. E ela veio toda armada. Eu falei, nossa, mas você tem feito um trabalho tão bonito nessa cidade. Olha, parabéns, viu? Soube muito do seu trabalho, do amor que você tem pela obra, do amor que você tem pela igreja. Você está de parabéns. E aos poucos ela foi desarmando. E eu encerrei logo a reunião, lógico, né? Falei, fica para uma outra hora, tchau e benção. Tchau e benção. Mas tem momentos que a gente não age assim. Sabe uma coisa que Gideão fez? Não devolveu ira com ira, meu irmão. Não devolveu ira com ira. E Tiago nos dá um alerta em Tiago 1,19. Você separou esse texto? Tiago 1,19, ele diz assim, que todo homem... Olha lá, lê lá comigo. Sabe isso, meus irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Depois, completando esse texto aí, que eu não passei para o Renato, ele diz assim, porque a ira do homem não, qual é o termo que ele usa? Não é condiz com a justiça de Deus, não coopera com a justiça de Deus. Para que revidar com ira, meu irmão? Tenha sabedoria nos relacionamentos. O que é mais importante é que a paz reine, meu irmão. O que é mais importante não é que você seja exaltado, mas que a paz volta nos relacionamentos, porque isso vai impedir você de perseguir a missão que Deus te deu. Posso ouvir um amém? Aleluia! Domine as suas emoções. Domine as suas emoções. Nós somos humanos, eu sei como é que é, aquele calor que sobe querendo tomar nossa língua. Tem alguns que é o contrário, né? Parece que o calor não sobe, porque quando sobe ainda dá tempo de se segurar, parece que o calor já está em cima, né? Fica mais perto da língua. Domine as suas emoções. É a armadilha do inimigo. Quantas famílias aí que irmão não fala com irmão, dificuldade de relacionamento. Você é povo remido, lavado pelo sangue do Cordeiro, você tem uma missão, amém, igreja? Sabe uma coisa que eu penso muito antes de entrar numa contenda?
olha, sinceramente, estou abrindo o coração para vocês, é que depois eu vou ter que pedir perdão. Não tem outro caminho, eu não posso estar rompido com as pessoas que estão ao meu redor, porque eu sou mensageiro da palavra, eu tenho que falar de Jesus e da salvação. Quando o diabo consegue interromper esses relacionamentos, você perde a maior das oportunidades que Deus dá a cada um de nós, sermos embaixadores do reino de Deus. Você não consegue mais. Como é que você vai falar de Jesus? Você acabou de brigar com a pessoa. Você não está conseguindo nem olhar para ela, nem ela para você. Como é que entra Jesus nisso? Não entra. E o diabo, o inimigo, é que leva vantagem. Para você perseguir a sua missão. Eu repito, cuidado com as armadilhas do caminho. Amém? Segunda coisa que eu aprendo com Gideão, porque ele, homem cansado, continuou a perseguir, tendo no coração o propósito de terminar a tarefa. Você precisa ter isso dentro de você. Você precisa ter isso dentro do seu coração. Um propósito firme de terminar a tarefa que Deus te deu. Versículo 4, que foi o texto que nós iniciamos. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. Cansados, mas ainda perseguindo. Olha um detalhe interessante aqui, meu querido. Esse episódio se dá após a principal batalha. A principal batalha foi aquela que Deus fez tudo. Deus batalhou por eles. Quem lembra da história? Os 300 homens ficaram com os cântaros e com uma tocha dentro dos cântaros. Ficaram na montanha, não é? E num grito, numa ordem, quando a trombeta soou, todo mundo quebrou os cântaros e a luz, né, brilhou. E o que aconteceu? Deus desbaratou aquele exército de 135 mil, ao ponto deles se matarem entre eles. Eles ficaram doidos. Ao ver aquelas luzes na montanha, aqueles barulhos, falaram assim, nossa, veio uma multidão contra a gente. E na correria, um matou o outro. Este episódio é depois disso. Sabe quantos ali foram mortos? 120 mil homens. 120 mil homens. E Gideão, assim como nós, poderia ter dito assim, missão cumprida. Agora é festejar. Missão cumprida, estou formado agora. Missão cumprida. Não. Gideão falou assim, ainda tem os 2 reis e mais 15 soldados que empunham espadas. Eu tenho que continuar a minha missão, eu tenho que terminar aquilo que Deus me chamou para terminar. Aleluia. Eu tenho que continuar. Gideão sabia que se deixasse 2 reis midianitas e mais 15 mil soldados, mais cedo ou mais tarde, eles voltariam. Mais cedo ou mais tarde, eles atacariam. E é assim conosco, amados. Nós deixamos muitos projetos pela metade. Muitas missões que Deus nos deu, pela metade não terminamos nada. Ou quase nada. Para se ter uma vitória, só pode ter vitória se você chegar até o fim. Posso ouvir um amém? Só se tem vitória quem chega até o fim. Não existe meia formação. Abandonou a faculdade na metade. Eu sou meio médico. Não tem meio médico. Sou meio advogado. Sou meio pregador. Não tem. É até o fim, é lá que você se completa, é lá que você termina, é lá que termina a sua missão. Bispo, eu estou cansado, mesmo cansado, ainda perseguindo. Ainda perseguindo. Anotei uma frase num papel aqui para não esquecer. A vitória é uma jornada. Preste minha atenção nessa frase simples e conhecida, mas real. A vitória é uma jornada e não apenas um destino. A vitória é uma jornada. É o dia a dia, é a caminhada, não é só chegar, não é só um destino, é todo o processo. Isso é vitória.
Pode ser, meu querido, que você não vá completar a missão completa que Deus te deu. Pode ser? Pode. Mas você continua perseguindo. Aleluia. Está me entendendo? Você continua perseguindo. Você continua perseguindo. E isso é uma vitória. E isso é uma vitória. Gideão falou, ainda tem gente lá. Eu vou perseguir. Detalhe de quem quer chegar até o fim. Vai ter que atravessar o Jordão. É bem isso. Além do seu cansaço, vai ter que atravessar o Jordão. Vai ter que ir além. Vai ter que se superar. Vai ter que encontrar forças interiores. E deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem o propósito de chegar, o Espírito Santo vai te capacitar. O Espírito Santo vai te fortalecer. O que nós não podemos é de forma interna, porque as batalhas se ganham aqui dentro, meu querido. É aqui dentro que se ganha. É a maneira como você encara a vida, como você encara os problemas. Tudo começa aí dentro. O que não pode é você se render na sua alma. Porque se você entregar os pontos aqui, aí fica difícil terminar. Aí fica difícil chegar ao fim. Portanto, Gideão, mesmo cansado, com seus 300 homens, disse assim, vamos ter que atravessar o Jordão. Tem mais gente lá, nós precisamos terminar isso. Aleluia. Não importa, meu querido, o tamanho da sua luta, ou se você está exausto, cansado ou um pouco cansado, ainda não terminou para você. Amém? Eu digo isso com a mais absoluta certeza, ainda não terminou para você. Só termina quando partimos. A nossa existência é essa contínua busca e perseguição. Só termina quando você fechar os olhos e ir para os braços do Pai. Terceira lição que eu aprendo, apesar de cansado, como que eu faço para continuar perseguindo? Não desanime, pois nem todos ajudarão. É importante isso. Porque coisa difícil é quando você está precisando de ajuda e recebe um não. Não é verdade? Versículo de número 7. Respondeu Gideão, versículo de número 6. Os líderes de Sucote, porém, disseram, não, vou ler o 5, senão você não vai entender nada, vamos para o 5. Disse ele aos homens de Sucote, dai, peço-vos alguns pães para a tropa que me acompanha, pois ela está cansada e eu continuo perseguindo Zebá e Salmuna, rei dos midianitas. Os líderes de Sucote, porém, disseram, já estão em teu poder as mãos de Zebá e de Salmuna, para que demos pão ao seu exército? Versículo 8. Dali subiu a Penuel e falou da mesma maneira aos homens deste lugar, que lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Olha só a cena, meu querido. Viva essas imagens que estão sendo passadas. Eles estavam em batalha já há mais de dia, lutando. Lutar é uma coisa que desprende muita energia, não é? E ainda perseguindo. Atravessam o rio Jordão, que não era fácil, atravessa para o outro lado. E aí então eles estão exaustos e, para piorar, famintos. Encontra uma aldeia, pede comida. Dá comida, dá pão para os meus homens. A resposta foi, você não venceu essa batalha. Em outras palavras, está dizendo o seguinte, e se nós ajudamos você, e você perde essa batalha? Aí nós ajudamos você, aquele rei vai vir contra nós. Essa que era a visão. Por isso que ele fala, eles já estão na sua mão, você já conquistou? E eles negam a ajuda, negam o pão. Meu irmão, nessa nossa caminhada, nem todos vão nos ajudar. Se prepare para isso. Quando você vai preparado para uma situação, você consegue reagir melhor. Coisa terrível é termos expectativas além daquilo que devemos ter nas pessoas. Quando você coloca muita expectativa numa pessoa e não acontece, essa pessoa não retribui, então a sua frustração se torna muito grande. Não coloca expectativas demasiadas em pessoas. Escuta o que eu vou te dizer.
nem todos nos ajudarão. Nem todos. E o que ele fez? Sentou e chorou? O que ele fez? Brigou com eles naquela hora? O que ele fez? Continuou o seu caminho. Porque tudo isso, meu querido, são coisas que podem atrapalhar exatamente a nossa perseguição dos nossos alvos, dos nossos objetivos, da nossa meta. Ele continuou no caminho. Aqueles que não te ajudam, meu querido, não joga praga não. Praga gospel. Conhece as pragas gospel? Vou te colocar na mão de Deus. Isso é praga gospel. Deus vai... Praga gospel, não existe isso, meu querido. Jesus falou assim, ame aqueles que vos perseguem, abençoa aqueles que vos maltratam, amaldiçoa. Não use, amados, o Antigo Testamento como base teológica e prática de vida. O Antigo Testamento hoje é para a gente exemplo, como nós estamos pegando, lições espirituais, mas volta para o Evangelho de Jesus Cristo, é ali que você tem que estar. Posso ouvir um amém? E no Evangelho de Jesus Cristo não cabe vingança, nem praga gospel. Ali só cabe misericórdia, amor, vencer com o amor, vencer cedendo, doando. Nem todos vão ajudar. Chacoalha a poeira da sandália, foi o que Jesus falou. Não te receber, chacoalha a sandália sua aí e vaza. Se Deus vai fazer alguma coisa, é com Deus. Amém? Em quarto lugar, para nós terminarmos. Como é que eu faço, bispo? Estou cansado. Como é que eu faço para continuar a minha missão? A perseguir o alvo, o projeto que Deus tem para a minha vida. Quarto lugar. Tendo a certeza, Deus é comigo. Aleluia. Deus é contigo, meu irmão. Uma das promessas de Jesus, não é o Éder que está falando, é Jesus. Ele disse assim, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. É uma promessa do seu Senhor, dizendo, eu vou estar com você, eu serei contigo. Mas o fato de Deus ser contigo não quer dizer que você não tenha que vencer as armadilhas do caminho, os problemas de intriga. Não quer dizer que você terá uma jornada tranquila, escada rolante, não. Vai ter que atravessar Jordão, vai ter que se esforçar mais. Não quer dizer que todo mundo vai te ajudar. Não quer dizer nada disso. Quer dizer somente isso, e que é tudo e é o mais importante. O Todo-Poderoso está comigo. Agindo Deus, quem impedirá, meu irmão? Não é isso que diz a palavra? Agindo Deus, quem impedirá? Mas por que que nós, na hora que precisamos crer, nós temos tanta dificuldade? Não é? Na igreja é bonito, amém, aleluia, mas é lá fora. É no meio da luta, no meio da batalha, que você tem que ter essa certeza no seu coração. Não precisa nem ficar falando para o povo, né, toda hora, Deus é comigo, e citando o texto bíblico. O que você precisa, você até pode falar, mas o que você precisa é acreditar de todo o coração. Sabe aquela confiança interna que ninguém rouba? Pedir ajuda não me deram, não faz mal. Emanuel está comigo. Deus conosco. Aleluia. Gideão tinha essa certeza. Quando ele pede ajuda, ele então teve essa resposta desses dois povos, desses dois vilarejos. E ele então dá a resposta, versículo 7. Respondeu Gideão, quando o Senhor entregar na minha mão. Olha a certeza de Gideão, não é se. Olha, se der, talvez não. Quando o Senhor entregar na minha mão esses reis, aleluia. E depois ele responde para aquele outro povo lá de Penuel, e ele diz assim, versículo 9, pelo que disse aos homens de Penuel, quando eu voltar em paz, aleluia. Duas coisas importantes para você
gravar na sua mente, no seu coração. Deus dará a vitória e você voltará em paz. Aleluia, porque Deus é conosco, meu querido. Não existe luta em que Deus tira férias. Essa luta aí, eu vou dar umas férias agora, você vai sozinho nessa, hein? Boa sorte. Não. Ele habita em nós, está conosco. Diz a sua palavra, se Ele não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará todas as coisas? O Senhor é contigo. Diga aí para você mesmo, Deus é comigo. Aleluia. Posso até estar cansado, mas continuo a perseguir. Eu vou para cima. Aleluia. E é este o povo que Deus está preparando. Um povo que não se rende, um povo que não se curva, um povo que não desiste, mas um povo que persegue a sua missão até o fim, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Quero terminar com o Salmo 37, versículo 23 e 24. Essa Bíblia nova eu posso dar desculpa, né? As páginas ainda estão coladas. Salmo 37, versículo 23 e 24, diz assim a palavra do Senhor: os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Aleluia. Ainda que caia, ainda que o cansaço da vida, o cansaço das lutas, faça com que você tropece e caia, você não ficará prostrado, porque o Senhor é conosco. Amém, igreja? O Senhor é conosco. Eu não sei se parou agora, né? Ou se ainda teremos mais lockdown, ou como queira chamar, mas se em nome de Jesus, a partir de então, dermos agora os passos mais firmes em direção a uma normalidade, renove as suas forças. A igreja precisa de homens e mulheres que amam o Senhor e não desistem da sua missão. Renove-se no Senhor. Nós temos que fazer frente de trabalho, ministeriais, sociais, assistenciais. Precisamos perseguir. Precisamos continuar. Em o nome de Jesus. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. E que essa palavra crie ecos durante a semana em cada coração. Pai, em nome de Jesus, eu recebo essa palavra, Senhor, que eu ministro e ouço e recebo do Teu Espírito, Pai. E este tema, Senhor, será um lema na minha vida: cansado, mas ainda perseguindo. Ainda perseguindo. Nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos a sua noiva, nós temos uma missão, nós temos um chamado, nós temos um propósito maior do que os naturais, maior do que um casamento, maior do que uma empresa. O nosso propósito é eterno, a nossa missão é gloriosa. Pai, levanta o teu povo, Senhor, levanta cada um de nós, sustenta-nos, ó Deus, após essa crise, Pai, para que a igreja continue, Senhor, a sua missão de perseguir o seu alvo, de completar a sua carreira, de terminar o propósito no qual fomos chamados. Que o Teu Espírito nos fortaleça, que a Tua graça nos preencha, em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Aleluia. Erga a tua mão para o céu, meu querido. Vamos dar graças. Obrigado, Senhor. Dá-nos, Senhor, um domingo abençoado. Guia-nos, ó Deus, para os nossos lares. Que a tua palavra permaneça. E que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.
Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.